Você já se deparou com a seguinte situação? Você está viajando, você quer rezar o Santo Rosário, mas você não sabe os mistérios de maneira decorada. Aí o seu celular está descarregado, não tem internet, daí você também não tem os livrinhos de oração, e você acaba que não reza ali o Santo Rosário ou o terço, porque não sabe decorado esses mistérios. Isso já aconteceu comigo diversas vezes, e eu solucionei isso com duas formas, que acabei que eu decorei os mistérios do Santo Rosário. Então nesse vídeo eu quero te falar dessas duas formas para te ajudar, uma forma que também me ajudou. E aí, missionário, paz e bem ao seu coração, aqui quem vos fala é claro, Jadson Cantuária. E eu lembro que quando eu entrei para a igreja de maneira assim mais profunda, quando eu tive uma experiência com Jesus, eu queria muito saber rezar o rosário de cor, eu queria saber os mistérios de maneira decorada, só que eu não sabia. Daí eu bolei algumas estratégias para eu poder aprender, né, a rezar o rosário sem precisar usar livrinho, sem precisar usar no celular, sem precisar ver na Bíblia os mistérios do Santo Texto. Então nesse vídeo eu quero te falar dessas duas formas de como decorar então os mistérios do Santo Rosário. Mas antes disso eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo se ele te ajudar no final. Também aqui na descrição tem um link para um grupo no WhatsApp desse canal. Se você quer receber as notificações de vídeos novos pelo grupo no WhatsApp silencioso, clique no link abaixo. Vamos então para essas duas dicas de como decorar os mistérios do Santo Rosário. A primeira forma para você decorar então os mistérios do Santo Rosário é um pouco óbvia, mas é preciso entender para que fique bem claro. A primeira forma é rezando. Você só vai decorar os mistérios do Santo Rosário se você rezar o rosário. E não só rezar o terço de vez em quando ou rezar o rosário de maneira separada. Você só vai conseguir decorar os mistérios do Santo Rosário se você rezar o rosário de maneira completa. Por quê? Porque isso vai te dar uma prática para você ir entendendo todo o contexto do Santo Rosário, entender todo o contexto dos mistérios do Santo Rosário. Essa é a forma mais eficaz de você decorar, é você rezar. Eu lembro que quando eu queria aprender, eu lembro que todos os dias eu rezava completo. Às vezes eu chegava em casa cansado, meia-noite, 1h da manhã, mas eu queria aprender. E aí eu começava a rezar o rosário, demorava ali 1h30 rezando o rosário, mas eu rezava de maneira completa. Do começo ali, do primeiro mistério gozoso até o último mistério glorioso, e dali eu consegui então entender todo o contexto. Entender o contexto dos mistérios do Santo Rosário é a segunda dica que eu quero dar para você. Por quê? Se você analisar, existe toda uma história. Na verdade, a história de Jesus e a história da salvação está dentro do Santo Rosário. Se você consegue entender todo esse processo, fica muito mais fácil para você decorar os mistérios. Por exemplo, se você pegar o mistério gozoso, né, os mistérios que são rezados nos sábados e nas segundas-feiras, você tem os mistérios gozosos, né, o mistério da alegria. Então você tem, primeiramente, a anunciação do anjo. Foi quando o verbo foi encarnado. Então tudo começa com a anunciação do anjo a Nossa Senhora. Depois você tem a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. É quando Jesus se encontra com João Batista, né? Então você tem um contexto. Primeiro vê a anunciação, depois vê então a visita. E depois da visita vem o nascimento de Jesus, que é o terceiro mistério gozoso. E aí você tem a anunciação, a visita e depois o nascimento. Depois que Jesus nasceu, aí você tem a apresentação do menino Jesus no templo. E aí você tem todo um processo quando Jesus ainda é menino. E por último, né, do mistério gozoso, você tem a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Ou seja, você tem todo um processo histórico, né, da anunciação do anjo, da visita dela, da visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Você tem então o nascimento de Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo, que foi o momento em que o Simeão profetizou então na vida de Maria e também de Jesus. E por último você tem a perda e o encontro do menino Jesus no templo. São todos momentos importantes da infância de Jesus que está registrado então nos mistérios gozosos, do Santo Rosário. Aí você tem agora os mistérios luminosos, né? Que eles não existiam antes do Papa João Paulo II, que instituiu então os mistérios luminosos, que é a parte onde tem a vida pública de Jesus, né? Começa por onde? No batismo de Jesus.
o momento em que Jesus foi batizado por João, depois o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná, né? Segundo, o anúncio do evangelho, terceiro, na verdade, o anúncio do evangelho. Quarto, a transfiguração de Jesus. E quinto, a instituição da Santa Eucaristia. Então você tem aqui 5 mistérios, né, do segundo texto, que é os mistérios luminosos que são rezados na quinta-feira. Você tem então a vida pública de Jesus. Os mistérios gozosos você tem a vida, a infância de Jesus. Nos mistérios luminosos você tem então a vida pública de Jesus. E nos mistérios dolorosos, então você tem agora a parte dolorosa mesmo, a crucificação de Jesus. Todo aquele contexto de quando Jesus começa a sofrer até quando ele morre, ele é descrito aqui nos mistérios dolorosos. Então você tem a agonia de Jesus no Morro das Oliveiras, que é o primeiro mistério doloroso. Você tem a flagelação de Jesus. Você vê que é um contexto histórico. Primeiro Jesus tem a agonia, ele sua sangue no Morro das Oliveiras. Depois ele é flagelado, ele é pego, né? Ele é flagelado. Então você tem o segundo mistério doloroso, você tem a flagelação de Jesus. Depois no terceiro mistério você tem a coroação de espinhos. Depois que ele é flagelado, colocam-se então nele uma coroa de espinhos. Depois da coroa de espinhos, que é o terceiro mistério doloroso, você vai para o quarto mistério doloroso, que é o caminho até o Calvário, né? A subida dolorosa de Jesus até o Calvário. E aí que ele carrega a cruz, que ele cai várias vezes, né? E por último você tem a crucificação e morte de Jesus. Então você tem 5 mistérios dolorosos que é voltado para a parte da crucificação de Jesus, da crucificação e morte de Jesus. E por último você tem os mistérios gloriosos, que são os mistérios voltados para a parte que Jesus ressuscita, que faz parte da nossa fé. Então o primeiro mistério glorioso é a ressurreição de Jesus. O segundo mistério glorioso é a ascensão de Jesus, né? Então você vê que tem um contexto, né? Primeiro Jesus ressuscita, depois ele se ascende ao céu. Depois disso, o que vem na história da salvação, quando Jesus vem até nós? Você tem então a vinda do Espírito Santo, que é o terceiro mistério glorioso. E depois, o quarto mistério, você tem a Assunção de Maria e depois a coroação de Maria como rainha de todos os anjos e santos. Então você percebe que o contexto do Santo Rosário faz com que você entenda e consiga decorar de maneira mais simples. Você tem os mistérios gozosos, você tem a infância de Jesus, os mistérios luminosos, a vida pública de Jesus, os mistérios dolorosos, que é a parte da crucificação de Jesus, e os mistérios gloriosos, que é a parte da ressurreição de Jesus. E tudo começa com Maria lá na Anunciação e com a visitação, e termina com a Assunção e a coroação como rainha de todos os anjos e santos. Então, o rosário é muito completo, e se você reza o rosário todos os dias, e você reza ele de maneira completa, você está percorrendo a história da salvação por meio de Jesus, a história da encarnação do Verbo, que vem por Jesus, e ali você vê até a ressurreição dele e a coroação de Nossa Senhora. Então, o rosário é muito completo. Então, para você entender todo esse processo, para você decorar os mistérios, é necessário você entender o contexto. Depois que você entende o contexto, você não tem como errar mais, você não tem como mais precisar de um livrinho, precisar do celular, precisar de nada para você rezar o rosário. Você decorou então todos os mistérios através do contexto, através da história, né, de Jesus. Na verdade você aprendeu, né? Você entendeu como é que funciona, e aí que você decorou e você consegue rezar sem precisar do livrinho ou do celular. Se esse vídeo foi importante para você, não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar notificações e compartilhar com mais pessoas. E até o próximo vídeo.